Lost Media são pedaços da nossa memória coletiva e ultimamente tem se tornado um assunto muito popular aqui no YouTube. É um assunto tão popular que já rendeu vários subtemas aqui na plataforma, sobre games, filmes, programas de TV e até mesmo pilotos que foram cancelados. E graças à internet e uma pitada de sorte, muitas conseguiram ser recuperadas. Entretanto, nem tudo são flores. Existem Lost Medias que não tiveram essa mesma sorte e acabaram caindo no ostracismo, sobrando apenas cartazes promocionais e raríssimos trechos. E nesse vídeo, vamos falar sobre as mídias que foram perdidas de maneira definitiva, viraram fumaça e que você não vai achar nem se você for nos confins da Deep Web da Terra, seja pelo seu conteúdo, por acidente ou de uma maneira totalmente inexplicável. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e hype o vídeo. Eu sou Yuri e essas são as minhas fitas. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como uma mídia se torna perdida? Para quem caiu de paraquedas aqui e não viu meu primeiro vídeo, basicamente são três formas para isso acontecer. Primeiro, apagão físico. A fita é jogada fora. O HD queima, o estúdio pega fogo, o tio da TV grava o jogo do Brasileirão em cima do episódio raro, aí já era. Nem São Torrent salva. Segundo, descaso nível hard. A emissora ou gravadora acha que isso aí nunca mais vai precisar e reaproveita a fita. Perde arquivo em mudança de servidor ou fecha as portas levando tudo pro limbo. Terceiro, direito autoral troll. O dono odeia a própria obra, manda destruir as cópias, barra relançamento e quem tinha um VHS ou CD não digitaliza a tempo. Resultado, a mídia vira lenda urbana permanente, só vivendo em relatos de fóruns especializados. E como eu falei no primeiro vídeo, muitos filmes da época do cinema mudo dos anos 1910 e 1920 são Lost Medias permanentes, devido ao fato de os rolos de filme da época serem feitos de material altamente inflamável, o nitrato de celulose. E não foram poucas as vezes que muitas relíquias foram perdidas, porque os rolos queimavam com a mesma facilidade que o seu modem nesse calor do Brasil. O que nos leva ao primeiro caso. O filme London After Midnight, de 1927, dirigido por Todd Browning e estrelado pelo ator Lon Chaney. Os dois colaboraram discretamente em vários filmes, incluindo The Blackbird, The Road to Mandalay e The Unknown, funcionando efetivamente como uma pequena unidade de produção dentro da MGM. Mas nesse aqui, eles decidiram criar uma história de terror baseada em Drácula. A história se passa na zona rural da Inglaterra, quando Sir Roger Balfour, um rico proprietário de uma grande mansão, é encontrado desvivido em seu escritório com uma aparente carta de auto-churrascamento. O seu amigo e vizinho Sir James Hamlin foi o último a vê-lo vivo e insiste que ele jamais seria tirado a própria vida. A investigação é liderada pelo professor Edward Burke, um sagaz detetive, e assim ele interroga o Sir James e o mordomo Williams, e o sobrinho de Hamlin, Arthur Reeves, acabando por suspeitar do sobrinho do vizinho, mas concluindo que a morte foi um auto-churrascamento. 5 anos depois, a outrora próspera propriedade Balfour caiu em ruínas e ganhou uma reputação sinistra. Luzes estranhas e acontecimentos misteriosos geram rumores de atividade sobrenatural. A mansão é alugada por duas figuras misteriosas, uma mulher pálida e fantasmagórica e um homem usando um chapéu alto de feltro de castor com dentes afiados, o que aumenta o misticismo assombrado da casa. Sir James, perturbado por esse acontecimento, recorre a Burke mais uma vez e assim ele chega para investigar em primeira mão. London After Midnight estreou em Los Angeles em 3 de dezembro de 1927 e teve a duração de 65 minutos. A recepção geral do filme foi mista, com elogios significativos ao desempenho e maquiagem de Lon Chaney, mas críticas frequentes ao enredo e à direção do filme. Apesar da divisão crítica, o filme foi um sucesso comercial que levou à renovação do contrato de Browning com a MGM. Mas o ponto é, por que esse filme se tornou uma Lost Media? A última cópia confirmada do filme estava supostamente guardada no 7º cofre do lote 1 da MGM, conforme consta no inventário de 1955, e teria sido vista pelos historiadores do cinema William K. Everson e David Bradley no início da década de 50. A suposta destruição do filme está relacionada com um incêndio causado por uma explosão no MGM Lot 1. De acordo com o The Evening Vanguard, em 11 de agosto de 1965, uma explosão num cofre de betão para filmes causou um incêndio que derrubou o telhado do cofre. Acredita-se de que esse evento tenha resultado na destruição da última cópia conhecida de London
After Midnight. O filme não foi vendido a distribuidores independentes nem licenciado para remakes, o que significa que as cópias ficaram exclusivamente na posse da MGM. O estúdio também foi meticuloso na recuperação das cópias após a sua exibição nos cinemas, tornando improvável de qualquer cópia não autorizada tenha sobrevivido. Esse controle rigoroso, combinado com a falta de provas de que o filme tenha sobrevivido em arquivos estrangeiros, levou os historiadores e arquivistas do cinema a aceitar que o filme está permanentemente perdido. Há rumores de que um colecionador particular possa possuir uma cópia. Embora inúmeros fotogramas de nitrato, fotos de produção, interlúdios e um roteiro completo tenham sobrevivido, todos os esforços para localizar uma cópia completa do filme não resultaram em nada. Ou seja, esse filme foi pro limbo do cinema mudo. Nunca veremos essa raridade. Mas, em compensação, 200 fotografias do longa-metragem e do roteiro sobreviveram ao tempo. Tanto é que em 2002, o cineasta e arquivista Rick Schmidlin criou uma reconstrução de 45 minutos do filme usando essas 200 fotografias e o roteiro original. Encomendada pela Turner Classic Movies, a reconstrução do filme foi ao ar na TCM em 15 de agosto de 2002, como parte de uma homenagem ao autor Lon Chaney. Mas a gente sempre fica curioso para saber como seria esse filme, como eram as técnicas de câmera, os efeitos visuais e sonoros e até mesmo como seria essa cara assustadora nos dias de hoje. Olha pra isso. Corre! É o diabo! Quer você goste ou não, o cinema mudo fez parte da história do entretenimento e ele foi importante em muitos aspectos. Quantas outras obras incríveis da sétima arte também não viraram fumaça? Bom, fica essa dúvida eterna que só Deus sabe como foi o filme e ele finalmente vai poder contar pra gente lá no céu. Se você acha que isso só acontece na era do cinema mudo americano, é aí que você se engana. O cinema filipino da década de 60 e 80 teve vários casos de Alt F4 da sétima arte. Entre eles temos o misterioso Batman Fights Drácula, de 1967. Uma paródia filipina dirigida por Leody M. Diaz, escrito por Beth R. Mendonça e produzida pela Leo Productions. Como o nome sugere, o filme gira em torno de uma batalha entre o Cavaleiro das Trevas de Gotham e o maior vilão de Bram Stoker. É considerado por muitos como um dos filmes asiáticos perdidos mais procurados de todos os tempos. Muito pouca informação sobre o filme veio à tona, além dos detalhes padrão de produção como elenco e equipe, embora pelo menos uma pessoa tenha empreendido uma busca pessoal pelo filme, que acabou por não ser bem sucedida. Isso até que uma grande quantidade de novas informações veio à longa no blog filipino Película HCBP. A história girava em torno do cientista maluco chamado Dr. Zorba, que após ser derrotado pelo Homem-Morcego, ressuscita o Conde Drácula e o torna mais forte, fazendo dele imune às suas clássicas fraquezas como alho e crucifixos. E o malvado doutor planeja sua vingança contra o Batman. Depois de localizarem Zorba na sua fortaleza subterrânea, Batman e Robin, uma personagem baseada no ajudante Robin, conseguem mais uma vez derrotar o vilão, de alguma forma virando o vampiro contra ele. Deu pra ver que o enredo é bem fraquinho e clichê, mas ainda assim é interessante. Seria muito cômico se pudéssemos ver as coreografias das cenas de luta. Facilmente seria considerada uma pérola do cinema trash asiático. Isso sem contar nos figurinos, principalmente no dito cujo Batman. E dá só uma liga nisso, parece aquele tiozão que se fantasia pra ir na festa do sobrinho pra economizar no dinheiro com mágica. Que coisa horrorosa! Como a maioria dos filmes da produtora Leo Productions foram destruídos quando a Ultra Vista Cinema foi incendiado, uma cópia de Batman Fights Drácula pode ter sido uma das vítimas desse incêndio. Se isso for verdade, o filme provavelmente estará perdido para sempre, a menos que um dia um colecionador encontre uma cópia. Embora a publicação do blog esclareça o enredo e forneça um grande número de fotos, nenhum dos trechos de Batman Fights Drácula foi encontrado. O filme semelhante intitulado James Batman é frequentemente confundido com Batman Fights Drácula, mas James Batman é um filme completamente diferente, embora seja uma paródia de Batman com James Bond das Filipinas. Notavelmente, esse filme é um segundo de 3 filmes que tem como tema central o confronto entre Batman e Drácula, sendo o primeiro Batman Drácula, um filme experimental de 64 dirigido pelo Andy Warhol, e o terceiro um filme de animação de 2005, Batman vs Drácula, da série The Batman que passava no Cartoon Network. Se não fosse uma Lost Media, esse filme facilmente estaria na lista dos piores filmes de super-herói, sendo comparado a títulos como Capitão América, o filme de 1990, Quarteto Fantástico de 94 e The Dragon Lives Again de 76, considerados caricatos, atuações trash e vários erros de filmagem e continuidade. Mesmo assim, seria louco ver esse Batman filipino, porque de louco já basta o Batman. Ele até entraria no quadro Tela Class do Hermes e Renato, mas nunca veremos essa pérola, infelizmente. Não que isso fosse fazer alguma diferença na sua vida, mas fica a curiosidade.
Agora chega de alegria, chega de risada porque o assunto agora é sério. Ainda no continente asiático, mais precisamente no Japão da década de 60, os animes estavam fazendo muito sucesso, com títulos como Astro Boy e Phantomas. Mas uma produtora chamada Leo Productions decidiu ir mais além e produzir o primeiro filme adulto da história. Resultado: o filme foi rapidamente retirado dos cinemas após 10 dias em cartaz de tão perturbador e bizarro que era. Estamos falando de Maruhui Genki Ukiyo-e Senshia. Desculpa pela minha pronúncia, faz uns 20 anos que eu não pratico japonês. A tradução do título fica algo como Imagem Secreta Mil e Uma Noites, de Ukiyo-e, dirigido por Ueno Haruraki e lançado em 29 de outubro de 1969. Foi o primeiro filme de anime a receber a classificação mais 18. Aparentemente esse filme mistura duas coisas, sangue e ukiyo-e. Para quem não sabe, ukiyo-e é um gênero de xilografura e pintura que prosperou no Japão entre os séculos 17 e 19. Essa arte retrata a vida urbana e efêmera com atores de teatro, kabuki, geishas, paisagens e cenas populares, usando principalmente xilografuras coloridas e pinturas. A animação desse longa perdido é justamente ambientado durante esse período Edo no Japão. Um artista chamado Shunsai é contratado por um comerciante de kimonos para fazer uma gravura erótica em um biombo. Shunsai aceita criando uma pintura baseada no caso entre seus vizinhos e dá os nomes Harunobu e Otama ao homem e à mulher da pintura. Quando esses mesmos vizinhos continuam seu caso, Harunobu e Otama criam vida própria e começam uma série de assassinatos. Um filme leve para toda a família e diversão garantida. Tanto é que uma semana após o seu lançamento nos cinemas, 6 cenas do filme tiveram que ser cortadas nas exibições futuras, por motivos que eu nem preciso citar aqui. O filme foi comprado pela Toei Animation por 20 milhões de ienes e foi lançado em 53 cinemas do Japão. Mas deu aquilo que eu falei no início. Outro empecilho foi que o longa recebeu duras críticas. Muitas delas afirmaram que o filme é uma cópia direta de A Thousand and One Nights, da Mushi Productions, um filme lançado apenas alguns meses antes. No entanto, de acordo com o produtor e roteirista do longa, Léo Nishimura, isso não faz nenhum sentido, pois ele afirmava que o filme levou mais de um ano para ser produzido. Embora A Thousand and One Nights seja considerado por muitos como um dos primeiros filmes de anime adulto já feitos, ele não recebeu a classificação mais 18 no lançamento nos cinemas. Apesar da má recepção, o filme conseguiu chegar a um vídeo caseiro e foi lançado como um filme em bobina aberta em 1970. Em 1981, um catálogo de filmes mostra que ele chegou ao VHS, embora com uma duração mais curta de 60 minutos devido à censura anterior. Originalmente com um preço de 55 mil ienes, foi posteriormente reduzido a 44.500 ienes. Não se sabe quantas cópias do filme foram vendidas. Apesar de ter sido lançado em vídeo caseiro nas décadas posteriores, o filme continua perdido. Pois é, minha gente, esse anime é tão obscuro que até hoje só restaram 3 imagens dele pela internet. E essa aí é a única suposta imagem do filme que sobreviveu. Ele sequer tem um artigo disponível na Wikipedia, o que abre portas para alimentar ainda mais angústia e teorias conspiratórias sobre essa macabra lost media. Com certeza, ele deixaria Midori Shoujo Tsubaki no chinelo e seria banido em mais de 70 países. Estaria no canal do Jetro e do Refúgio Cult como os filmes mais perturbadores do planeta. Aqui no Brasil já tivemos A Lenda do Demônio passando na Band e Genocyber passando na extinta Rede Manchete. Anime polêmico sendo exibido aqui no Brasil não tá no gibi. Enfim, uma lost media que graças a Deus caiu no ostracismo e que você vai agradecer por ninguém até hoje ter encontrado. Eu particularmente espero que tenham atacado fogo em todas as cópias, salvando uma geração inteira de terapias em grupo. Ainda falando de animes, esse aqui sequer chegou a ver a luz do dia, e tudo graças ao vazamento de informações de um dos envolvidos no projeto. E olha que ia ser um puta projeto. Hannah Montana é uma série de comédia infantil americana estrelada pela Miley Cyrus que foi ao ar no Disney Channel de 2006 a 2011, e também inspirou um filme em 2009. Mas o que isso tem a ver com o anime, Yuri? Você me pergunta. Acontece que a série teria sido adaptada para anime pela Toei Animation, mas o projeto acabou sendo cancelado e nunca foi anunciado oficialmente. A notícia sobre o programa vazou em maio de 2010 através de um tópico publicado nos fóruns do Daisenshu X, um site de fãs dedicado à franquia Dragon Ball. Nele, Wasted Wisher, um animador da Toei Animation Philippines, divulgou a existência de uma nova produção de Dragon Ball destinada a ser um tie-in para um game. Mais tarde, isso seria revelado como Dragon Ball The Plan to Eradicate the Super Saiyans, que foi incluído no lançamento de 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360, Dragon Ball Ring Blast 2. No tópico, Wasted Wisher afirmou que tinha trabalhado no Digimon X
Crossroads Wars em algumas sequências para um anime não anunciado da Hannah Montana. Ele explicou que a Toei tinha começado o desenvolvimento do programa em 2009 e 4 artistas diferentes foram escolhidos para criar propostas para a direção visual da série. 2 deles foram posteriormente desenvolvidos em videoclipes. Na altura de sua publicação, Wasted Wisher afirmou que a Toei Animation Philippines tinha começado a produção completa da série, estando agora animando o primeiro episódio do programa. Ele deu a entender que a série seria mais fiel ao original do que a outra adaptação da Toei Animation, de uma propriedade ocidental, Powerpuff Girls Z. Nem a Toei nem a Disney reconheceram publicamente a produção. Wasted Wisher foi posteriormente demitido depois que a Toei descobriu que ele estava por trás de uma série de vazamentos, incluindo arte de produção para projetos ainda não anunciados de Dragon Ball. Randy Lloyd Firefly entrou em contato com a Wasted Wisher e outra pessoa que trabalhava na Toei Filipinas, que confirmaram que o anime estava sendo produzido, mas não puderam fornecer imagens da animação porque, de acordo com os animadores que trabalhavam na Toei do Japão, ela estava extremamente protetora dos seus ativos desde o vazamento de Dragon Ball pelo dito cujo. Como diz o velho ditado, boca fechada não entra mosquito. Uma coisa que minha mãe sempre diz: quem muito fala, dá bom dia ao cavalo. Só temos que agradecer a esse cidadão, esse cheirador de merda de cavalo, porque se não fosse por ele, teríamos uma mega coprodução entre Disney e Toei Animations que marcaria gerações, nos restando apenas fanarts para termos pelo menos um vislumbre de como seria esse anime da Hannah Montana. E não me julgue por eu gostar de Hannah Montana, porque eu sei que você gostava de Sakura Card Captors e Sailor Moon. Eu não sou menos homem por causa disso. Graças à língua de sogra desse funcionário, essa obra caiu no limbo do ostracismo dos animes e provavelmente a Toei Animation nunca vai dar continuidade ao projeto. Indo para o mundo dos jogos, infelizmente temos casos de Lost Medias que provavelmente jamais encontraremos. Os jogos de arcade nos fliperamas foram uma verdadeira febre no final dos anos 70, 80 e até nos 90. Eu me lembro que na minha infância eu amava ir pro Habib's porque tinha uma máquina de Metal Slug, Street Fighter e Mortal Kombat. E a gente ficava horas a fio gastando milhares de fichas. Mas em 1978, uma empresa japonesa chamada Sankyo lançou um jogo com a temática do Japão feudal. O objetivo principal era conquistar um castelo. Esse era Castle Take. O jogo foi comparado ao clássico Breakout do Atari, porém elogiado pelos seus gráficos impressionantes para a época, usando um chip gráfico muito mais avançado que podia produzir mais cores do que a maioria dos jogos feitos naquela época. O jogo também tinha um modelo vertical e um modelo de mesa de coquetel. Embora algum do jogo ainda não tenha aparecido online, parece que ainda existem máquinas jogáveis em fliperamas japoneses. Atualmente não há imagens online, apenas fotos de telas tiradas por vários usuários do Twitter. Não se conhecem artigos de revistas ou críticas ao jogo. Falando do conteúdo do game, é um jogo semelhante ao Breakout, com algumas diferenças da jogabilidade para não ser uma cópia exata. O jogador deve quebrar todos os blocos coloridos para avançar nos níveis. Os blocos da parte superior estão fechando uma passagem mais estreita, representando o telhado do castelo. Devido à falta de imagens da jogabilidade e informações gerais, não está claro quantos níveis de jogo teria. Não há uma estimativa clara de quantas unidades foram produzidas ou quão comum era os fliperamas, mas como foi popular o suficiente para garantir uma sequência chamada Pyramid, pode-se supor que foi popular o suficiente para vender cerca de 1000 unidades. No entanto, não foi popular o suficiente para ser lançado em consoles como MSX ou Nintendo Famicom. A empresa Sankyo mais tarde mudou o foco para a fabricação de máquinas de pachinko. O site da empresa documenta a história das suas máquinas atuais, mas nada sobre os seus jogos, muito menos sobre Castle Take. E com isso, o jogo nunca atravessou o oceano chegando ao ocidente. Muito provavelmente você que foi um período de fliperama na infância, assim como eu, vai ficar aí se coçando e morrendo de vontade de jogar essa obra de arte, porque não se encontra mais nada sobre ela, nem mesmo a gameplay no YouTube. Mas enfim, só nos resta torcer para algum dia algum youtuber do Japão gravar a gameplay da tela e postar, só para matar um pouquinho a nossa curiosidade, e até lá só restam as fotos da máquina e do jogo Castle Take. Mas é isso aí, meu camarada. Se tem alguma Lost Media eternamente perdida que eu esqueci de falar, comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para mais histórias bizarras e casos como esse. E isso aqui me ajuda demais. O mundo das Lost Medias é vasto, e por mais que algumas nunca mais tenham encontrado algo purgatório, elas merecem serem lembradas, seja pelo seu conteúdo ou só pela memória. Enfim, essa foi a minha fita.